Bom, pessoal, depois que a gente viu que a gente até pode se posicionar, na minha visão, não vale a pena ficar especulando o que vai acontecer com a economia. Vamos para o nosso método, então, para a escolha dos ativos, tá? Em que a gente vai basicamente alinhar os nossos objetivos, o nosso perfil de risco com os nossos investimentos. E a primeira coisa, como a gente já disse, né, nos outros blocos anteriores, é que a gente não vai fazer nenhuma fórmula mágica para escolher aquilo que vai render mais. O que de fato nós iremos fazer é uma reflexão sobre algumas questões que são relevantes. Então, para esse curso, né, de renda fixa, vamos focar no nosso perfil, num perfil que seja conservador, ou seja, uma pessoa que investe 100% em renda fixa, que faz todo sentido para o nosso curso. Para outros, né, o livro nosso, lá, o Aprenda a Investir por Conta Própria, ele dá uma visão mais ampla, né? Também colocando a parte de renda variável, ou seja, o perfil moderado e o perfil arrojado. Mas vamos pensar apenas no perfil conservador para que a gente comece a clarear um pouquinho na nossa metodologia de escolha. Ah, Se o perfil de risco já está escolhido, um perfil de risco conservador que vai colocar 100% em renda fixa, e isso é super importante, mas a gente já focalizou nisso. O que nos falta são os objetivos. E a gente vai definir cada objetivo pela variável prazo, porque o objetivo tem prazo, valor e propósito. Para escolher os investimentos, portanto, a minha sugestão é que nós venhamos a dar preferência, quando houver opções de curto prazo, para ativos que sejam indexados à Selic ou ao CDI, tá? Para o médio prazo, as opções indexadas à Selic e CDI também podem ser interessantes, mas já é possível pensar em compor uma carteira onde coloquemos também ativos pré-fixados e indexados à inflação, se isso fizer sentido dentro do seu posicionamento, tá? Daquilo que você acredita que são boas escolhas para aquele momento, dadas as informações que você possui. Já abre um espaço maior para esse tipo de opção. E se a gente pensar no longo prazo, talvez o que faça mais sentido seja opções que apresentem ganhos reais acima da inflação, tá? Já comentei em outros blocos desse curso que essa talvez seja a forma mais conservadora da gente pensar em aposentadoria. Tem aquele tesouro renda mais, né? Que basicamente é um dinheiro que você guarda para a aposentadoria, como se fosse uma previdência privada oferecida pelo Tesouro Direto. Todas as opções são ativos indexados à inflação. Por quê? Porque o objetivo é ganho real. Assegurar um ganho acima da inflação para quando eu for aposentar. Faz todo sentido. E aí aquela questão da volatilidade, de vencimentos mais longos indexados à inflação, ela se perde em meio ao grande objetivo que é você conseguir, num prazo longo, ganhar acima da inflação. Está percebendo que a gente está tentando aqui dar dicas e possíveis caminhos para que vocês possam fazer as suas escolhas. Agora, se vai ser Tesouro Direto, se vai ser CDB, se vai ser LCI, se vai ser LCA, vocês precisam encontrar as suas próprias respostas.
Agora, outra dica que eu acho que faz sentido e começa a se encaixar como uma luva para o restante do que a gente está vendo aqui. No curto prazo, o que que é importante? Não ser muito arriscado, um negócio muito volátil e ter liquidez. Então, se eu for fazer uma viagem para o ano que vem, não faz sentido eu colocar num negócio que fique tendo grandes volatilidades. Eu quero guardar um dinheiro. Então, veja assim, a rentabilidade não importa tanto. O que importa é eu poder arrancar o dinheiro quando eu quiser e ganhar um pouco de juros ao longo desse período. Não vai ser muito porque eu não vou ter tempo. Dentro desse curto prazo, cabe uma discussão que a gente já fez aqui no curso, no momento de discussão aqui, que é além dos objetivos de curto prazo, que pode ser uma viagem, por exemplo, a reserva de emergência também cabe dentro dessa questão do curto prazo. A gente tem uma quantidade de ativos que sejam facilmente transformados em dinheiro para quando tiver um, um problema lá, alguma coisa que seja inesperada, que eu preciso fazer um tratamento dentário de um filho, ou preciso trocar os pneus de um carro, alguma coisa que eu não estava esperando, e essa reserva de emergência emergencialmente vai me salvar e vai fazer com que eu não precise tirar dinheiro de outros investimentos que estavam vinculados a outros objetivos. Também em curto prazo, liquidez e baixo risco. Rentabilidade nem é importante aqui, porque eu não tenho tempo, né? A rentabilidade é legal quando eu tenho um bom tempo para juros sobre juros fazer o papel dele. No médio prazo, rentabilidade já começa a fazer mais sentido. Por isso que eu coloquei lá, por exemplo, os pré-fixados, se você achar que é um bom momento para tal. Mas principalmente é bacana que nesse médio prazo, que seria aí, é duro o que é médio, curto e longo prazo, né? Tudo depende da idade da pessoa. Para uma pessoa que tem 70 anos, o longo prazo é uma coisa, para uma pessoa que tem 20 anos, o longo prazo é outra coisa. Mas assim, tentando fazer prazos menores, médios e mais longos, os de médio prazo, como a gente pode melhorar um pouco a rentabilidade, a gente pode alinhar esse investimento ao prazo. Então, eu vou fazer uma coisa daqui a 4 anos. Então, eu posso abrir mão, por exemplo, da liquidez para deixar esse dinheiro rendendo mais por um prazo que eu sei que é para satisfazer um objetivo lá na frente. Então, prazo e rentabilidade já começam a fazer muito mais sentido do que risco e liquidez quando a gente tem investimentos de um prazo intermediário. E para longo prazo? Rentabilidade faz todo sentido, mas eu gosto de colocar essa palavra, proteção de patrimônio, que tem tudo a ver com o Tesouro IPCA, né? A gente fazer o dinheiro render mais que a inflação. Então, no longo prazo, o prazo dos investimentos não é tão importante assim, tá? Eu posso fazer vários investimentos de prazos menores ao longo do tempo para chegar nesse tal longo prazo. Mas a ideia é que ele nos dê a proteção do patrimônio por um prazo maior, que vai ser o dinheiro que eu vou usar, como, por exemplo, para minha aposentadoria. Tá ok? E aí, dentro dessas regras, desse pensamento, vocês vão ler, assistir e reassistir, anotar e começar a incorporar, a internalizar essas ideias, as escolhas começam a ficar mais suaves, porque a gente não está em busca daquilo só que rende mais. Tá ok? E dentro desse contexto, eu sempre fico provocando, né? Você acha que uma estratégia dessa garante, sem esse S aqui no final, você acha que essas estratégias garantem os melhores resultados em relação à rentabilidade? Lógico que não garante. Ah, então com isso eu vou fazer meu dinheiro render mais? Não garante nada. O que ele garante são os melhores resultados em relação à conquista dos seus objetivos. Eles aumentam a segurança de que o seu dinheiro vai te entregar aquilo que você precisa. Tá? Aumentam as chances disso dar certo. De você ter esse caminho ao longo dos objetivos de uma maneira mais salutar, que não te tire o sono. Você está dentro do seu nível de risco, dentro das coisas que você conhece, e tranquilo com as suas escolhas, entendendo, sabe que aquele dinheiro não vou tirar, mas eu não vou precisar dele também, porque ele está destinado àquele objetivo. Esse dinheiro é um pouco mais líquido, porque vai que eu preciso desse dinheiro, esse dinheiro vai ser feito para tal coisa. Aquele outro dinheiro é para um prazo mais longo, eu quero guardar para os meus filhos ou para mim. Eu estou basicamente preocupado com
me proteger acima da inflação. Então, se tiver volatilidade para lá ou para cá, eu estou nem aí, porque eu vou continuar comprando esse mesmo título, porque ele vai ser meu pé de meia lá na frente. Tranquilidade, clareza. O assessor de investimento te liga e fala: não preciso mexer na minha carteira, eu sei para onde eu estou indo. Né, mas você pode ter resultados melhores. Não, esse é o meu nível de risco, eu estou confortável com ele, eu sei para que eles vão me entregar, é aqui que eu vou. Então, um resuminho dessas variáveis de decisão para a gente ficar sempre, né, batendo na mesma tecla e sedimentando o conhecimento. Então, a gente precisa ter um bom nível de conhecimento sobre os investimentos, precisa conhecer, que foi a nossa primeira etapa. A gente precisa alinhar, né, o nosso perfil de risco e os nossos objetivos com os nossos investimentos, os investimentos que têm que se adequar a nós. Não é a gente que tem que se adequar aos investimentos. Os investimentos têm que ser adequados para aquilo que eu preciso, que é o meu risco e os meus objetivos. Eu posso utilizar de uma expectativa de retorno e risco. Nossa, isso aqui está muito arriscado, né? Nesse momento a economia está menos arriscada, eu posso confiar um pouco mais, ou eu posso ter uma expectativa de retorno maior porque as taxas estão altas e só se espera que essas taxas subam mais ao longo do tempo, tá? Alinhar também essas questões de expectativas, entender quando vencem os títulos, se eles são líquidos ou não são, qual o valor mínimo para eu poder entrar nesses títulos, se tem alguma barreira à entrada ou não, quais são os custos de operação. Então, CDBs, LCs e LCAs não tem custo nenhum, só tributação em CDBs, enquanto o Tesouro Direto tem 0,2% ao ano de taxa da B3 e o imposto de renda. Saber para trabalhar também com essa questão de rentabilidade líquida, porque 15% de toda a rentabilidade sua vai para a Receita, não para a Receita Federal, né? Vai em forma de tributos para o governo federal. E por fim, né, decidir por onde você vai investir. Então, Ellison, aonde que eu invisto meu dinheiro? Por qual instituição? Tudo depende de quais são os ativos que você vai querer investir. E para saber quais ativos que você vai querer investir, você precisa saber quais são os seus objetivos, quais são os seus perfis de risco e quais investimentos que melhor se adequam àquilo que você precisa. Então, olha que caminho é totalmente inverso. Eu primeiro vejo o que eu quero, depois eu vejo os ativos que melhor se adequam àquilo que eu preciso, e depois eu vejo qual instituição financeira me entrega aqueles ativos da melhor forma possível. Eu não saio abrindo conta numa corretora, depois eu vejo como que eu me viro para investir lá dentro. É o contrário. Agora, quem que ensina isso? Difícil, tá? A turma está em busca de rentabilidade. E muitas pessoas vão se frustrar. Tô achando vocês muito quietinhos. Quero dúvidas. Então, apertem, professor, quando ninguém tem dúvida. Sigamos adelante. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que nesse processo de escolha dos seus ativos, você tem que tomar um cuidado danado para você não se tornar o seu próprio vilão, e eu vou te explicar. Isso tudo tem a ver com finanças comportamentais, que eu não vou me estender muito, mas eu vou dar uma ponta de informação que vai ser útil para você falar: ah, estou entendendo o que esse cara está querendo dizer com isso. Então é o seguinte. Quando a gente vai investir, a gente, né, fazer escolhas de investimentos, a gente pode errar no processo, né? O processo de escolha foi mal feito. Eu primeiro abri conta na corretora, aí o assessor veio, me falou que aquilo era bom, eu não sabia, perguntei pro tio, meu tio falou que foi, eu comprei. Nossa, o processo foi tudo errado, tá? Para não ter problemas de processo, siga a nossa estratégia. Conheça, escolha da forma que a gente mostrou, separe por prazos, por perfil de risco, se possível, se posicione e faça as escolhas com base no que os investimentos podem entregar para você. Você elimina o problema do processo.
Só que ainda tem um outro problema que pode vir, que é um problema que está na sua mente, está na nossa mente. E um nome que é dado para isso, né, que vem dessas heurísticas, são vieses cognitivos, que eu não quero ficar me atentando muito a isso, mas o que são heurísticas? São atalhos que a nossa mente faz para tomar decisões rápidas. Não dá para todo tempo a gente ficar fazendo decisões super racionais, elaboradas, matemáticas, modeladas, simuladas. Não dá. Você vai sair, devo ou não devo levar um guarda-chuva? Você pega ou dá uma olhada no céu com base na experiência que você tem, você pá, e vai. Ou você pode até consultar a previsão do tempo, que talvez erre a mesma coisa que você. Mas brincando assim, você vai comprar um negócio, tá muito barato. Nossa, deve ser uma porcaria. São heurísticas que a gente vai criando ao longo da vida, porque em geral as coisas muito baratas são porcarias, mas não necessariamente isso são. Mas, vê, a gente decide rápido, e a gente ganha tempo. E as heurísticas são boas de serem usadas, a gente usa e são muito úteis para a nossa sobrevivência enquanto humanos, porque, assim, e elas são muito úteis, principalmente quando os problemas são simples, mas mais do que isso, quando os problemas não trazem consequências tão ruins para a sua vida. Né? Não levei o guarda-chuva, então bom, há uma chuva um pouquinho, não vai mudar o mundo, né? Comprei um negócio, era barato, não comprei, porque eu achei que era porcaria, não, e era bom. Mas não era um negócio, era um cotonete, sabe? Assim, não vai mudar muito a sua vida. O que que é o problema? Quando a gente utiliza esses atalhos que estão na nossa mente para problemas que são, em geral, um pouquinho mais complexos e causam um impacto financeiro grande na nossa vida, tá? Que é mais ou menos intuição versus razão, tá? Então, assim, quando o negócio pode causar uma consequência, é muito prudente que te pare, respire e tente um processo um pouquinho mais elaborado do que simplesmente um palpite, tá? Para não ficar entrando muito em tipos de vieses cognitivos, que são essas heurísticas quando utilizadas e que fazem a gente errar os nossos julgamentos em relação a uma determinada decisão, eu vou vir com alguns exemplos, tá? Se o investidor cria a convicção de que determinado ativo pode lhe entregar rentabilidades vultosas grandes, mesmo que ele se depare com evidências de que seu argumento pode não ser válido, a sua mente buscará filtrar apenas informações que contribuem, que corroboram o seu pensamento inicial, ou seja, seleciona-se apenas aquilo que se quer ouvir, tá? A gente vê muito isso, assim, a parte de criptomoedas tem muito disso, né? E não estou criticando quem investe em criptomoedas, pelo amor de Deus, mas assim, é um negócio que as pessoas criam uma convicção tão grande com aquele negócio que qualquer argumento que seja contra aquilo que as pessoas pensam, uma espécie de dissonância cognitiva aí, ela dispensa. Aquilo que colabora com aquilo que ela pensa que é verdade, ela coloca como mais um fator. Isso, em termos de razão, não é tão interessante, tá? Porque você pode desprezar algumas informações que são realmente valiosas, principalmente para avaliar o risco do investimento que você quer fazer. É sempre bom buscar opiniões divergentes para tomar suas atitudes de investimento. É bastante comum que investidores criem alguns valores de referência em suas mentes e, sem qualquer embasamento plausível, utilizar esses valores para tomar as suas decisões. Algo como: nossa, essa taxa Selic atual não tem como subir mais. Ou a ação XYZ atingiu seu valor mínimo, é hora de comprar. As pessoas criam alguns valores de referência que não necessariamente têm aderência a alguma lógica, tá? O mercado é totalmente ilógico, né? E então as pessoas começam a criar alguns mecanismos internos. Quando acontece isso, faça aquilo. Quando acontece outra coisa, faça aquilo lá. E começam a acreditar piamente que aquilo
plausível, enquanto se a gente fizer uma pesquisa, a gente não vai encontrar aderência disso científica. Outra questão é excesso de confiança, né? De quem sabe, de que a gente consegue descobrir coisas mais do que o restante do mercado. Muitos investidores acreditam que conseguem prever o que vai acontecer com as rentabilidades futuras, com altos índices de acerto, apesar das pesquisas científicas sérias demonstrarem totalmente o contrário, né? Tende-se muito a acreditar que a gente é capaz de ter índices de acerto maiores do que a média, e isso não necessariamente é verdade. Investidores tendem a agir de forma diferente a perdas e ganhos. Seus sentimentos e, por consequência, suas decisões mudam significativamente quando você está perdendo ou ganhando dinheiro no mercado, o que, em geral, representa uma ausência de estratégia do gerenciamento de ativos. Em ativos marcados a mercados, como pré-fixados e IPCA, isso é muito comum, né? A pessoa trava uma taxa. Se a taxa começa, as expectativas começam a cair, o ganho é alto, a pessoa vende e fala, eu consegui fazer tanto. Se acontece o contrário, a pessoa fala, vou até o vencimento, tá? Por quê? Porque pessoas reagem de forma diferente às situações onde se está se ganhando e às situações onde se está perdendo. Nessa última parte do nosso bloco, a gente vai voltar um pouquinho para a história do advogado, tá ok? E essa história vai nos dar algumas lições que são deveras interessantes com relação a investimentos. Se a gente pegar essa história do advogado, a gente vai só lembrar aqui, ele sempre foi um advogado de mente muito brilhante, uma carreira louvável, tem ele, 2 filhos, renda mensal de 100 mil por mês, casa no condomínio, 2 carros importados, casa de campo, casa na praia e nenhuma dívida. E a grande questão agora que eu queria falar desse advogado é a seguinte: se a gente pensar com relação a balanço patrimonial, esse advogado tá bem? Tá bem pra caramba. Em relação a balanço patrimonial, tá bem pra caramba. Ele tem a coluna de ativos bem recheada, 3 imóveis muito bons e 2 carros top. E na coluna de passivo, zerado de dívida, o que a gente chama de uma conta de passivo que chama patrimônio líquido, que é o quanto é realmente dele, é tudo dele. Ativo menos dívida dá o patrimônio líquido, é tudo dele. Milhões e milhões de reais. Agora a grande questão é, mas e em relação a fluxo de caixa? Eu vou contar a história desse advogado, porque a gente não consegue saber. Em relação ao fluxo de caixa, a gente sabe a receita, ele ganha 100 mil por mês, mas a gente não sabe despesa, e eu vou contar um pouquinho da história dele. Esse advogado, então, o que ele fazia? Ele guardava dinheiro e comprava tudo à vista para não ter dívidas. Os ativos que ele foi comprando ao longo da vida tiveram um primeiro impacto, né? Se a gente pensar só no impacto financeiro. Todos esses ativos que ele comprou, eles aumentam despesa. A casa num condomínio fechado, despesa. Ah, mas ele é um investimento. Isso é balanço patrimonial. O ativo dele pode subir de valor e isso é bom, tomara que suba. Eu estou tratando de fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro. A casa que ele comprou no condomínio fechado gera despesa. A casa de praia gera despesa. A casa de campo gera despesa. Os 2 carros importados geram muita despesa. Esse é um primeiro ponto financeiro e puramente financeiro das decisões tomadas. Porém, quando a gente se coloca nesse nível de ter 3 imóveis e 2 carrões, morar num lugar muito bom, você acaba também se relacionando com pessoas que convivem nesse tipo de mundo. E aí as roupas que você usa também são de alto valor. O colégio desses 2 filhos são de altíssimo valor.
Os lugares aos quais restaurantes que essas pessoas frequentam, que essa família frequenta, também são dos melhores. As viagens também são viagens de altíssimo valor, em geral, para o exterior. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que hoje, esse advogado, e a historinha é minha, ele ganha 100 mil e gasta 100 mil. Ele está no primeiro momento da vida dele que ele não consegue mais guardar dinheiro. Por quê? Porque todas as decisões financeiras que ele tomou ao longo do tempo, elas diretamente aumentaram despesas ou indiretamente aumentaram despesas porque aumentou-se o padrão de vida, ok? E hoje ele se vê numa situação que ele está pensando em trabalhar mais para ver se sobra dinheiro. Esse cara, ele não se relaciona mais de uma maneira cordial, nem com a esposa, nem com os dois filhos. Porque quando ele vai no happy hour tomar uma cerveja com os outros advogados amigos dele, ele fala assim, cara, eu trabalho que nem um maluco e essa turma lá de casa só sabe fazer é gastar. Gasta, gasta, gasta tudo. Um bando de fútil que só pensa em comprar, comprar, quer viajar, quer fazer isso, e eu aqui camelando. Eles lá, um fazendo aula de equitação, outro fazendo cabeleireiro, outro pintando isso, comprando bolsa de 10 mil reais, e eu ali tendo que matar um leão por dia, porque não é fácil aí manter essa renda, não. Esse cara tá tomando remédio, tá com estresse, não cuida mais da saúde, não dá mais para ir para academia, não está nervoso, está tentando ver se consegue mais clientes, alguma coisa assim. E aí, para a gente deixar a história um pouquinho mais. E tudo porque o fluxo de caixa está dando errado. O balanço ele está bem. Ah, e agora a gente vai dar um ar mais trágico a essa história, que a gente vai matar esse advogado. Ele morre de infarto. No próximo mês, ele tem uma despesa, né? A família, os que sobraram, tem uma despesa próxima de 100 mil, que é o que eles estão acostumados. E receita zero. Qual seria a única saída para essa família? Vende tudo, joga o nível de despesa lá embaixo e vive até o resto da vida com o dinheiro desse patrimônio. O que emocionalmente, para esses três seres que gastavam absurdamente, vai se tornar algo insuportavelmente ruim. Como que eu não posso gastar? Como que eu não vou mais fazer tal coisa? Mas financeiramente seria a única saída, que seria uma saída extremamente dolorosa. Talvez continuem gastando e vão queimando patrimônio até que acaba tudo. Dá para notar, portanto, que o processo de escolhas, a forma como a gente, a princípio, investe dinheiro, né? Essa palavra, eu investi em patrimônio para minha família. A forma como a gente faz isso, ela é essencial para que essa coisa seja sustentável ou não sustentável no futuro, tá? É muito importante que a nossa visão em relação a investimentos seja muito mais ampla, isso eu falo no livro, seja muito mais ampla do que a quantidade de dinheiro que eu tenho investido. É o conjunto de ações que eu faço ao longo da minha vida que vai determinar esse sucesso ou fracasso, não só financeiro, como pessoal e familiar. Tá ok? Então, esse advogado, apesar de parecer aos olhos de todos que tinha uma vida muito legal, a maneira como ele fez a gestão da sua vida financeira causou um reflexo na sua vida pessoal e familiar que ficou insustentável e até as próprias finanças não estavam bem. Por quê? Porque pensou-se em balanço patrimonial, enquanto o segredo do sucesso está no fluxo de caixa. As atitudes que eu tomo precisam dar conta do fluxo de caixa.
Se eu tenho um fluxo de caixa bacana, pega qualquer empresa, é a mesma coisa. Se o fluxo de caixa está bem, o balanço vai embora, né? Agora, eu posso ter balanço em meio a dívidas, parecer que eu tenho um monte de coisa e no final não tenho nada, estou endividado e quebro. Então, para a gente fechar, né? Se a gente pensar num ciclo de endividamento financeiro, a gente começa com um resultado negativo aqui embaixo, no fluxo de caixa, gasto mais do que ganho, e quando eu gasto mais do que ganho, eu faço dívidas. Se eu faço dívidas, eu pago juros. Se eu pago juros, aumenta a despesa. Se eu mantiver a mesma receita com uma despesa maior, no próximo mês o resultado é ainda mais negativo. E eu faço mais dívida e eu vou dilapidando o meu patrimônio. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que vocês compreendam que o sucesso financeiro de vocês não é apenas o ato de investir dinheiro. É lógico, se você hoje consegue investir dinheiro, significa que você tem resultado positivo todo mês. Mas é bacana que nunca perca o foco de que não é aqui, ó, o quanto eu tenho de ativos que vai definir o seu sucesso ou fracasso financeiro. Tá aqui, ó, no dia a dia, nas decisões, nos hábitos, na adequação de um novo estilo de vida. Casei, tive filhos, como que eu lido com receita e despesa para manter resultado positivo, invisto meu dinheiro, ganho juros, aumento o meu valor das receitas. E se eu tiver cada vez mais receitas para o mesmo nível de despesa, o meu resultado vai ser cada vez mais positivo e eu vou acumular ativos. E uma maneira bastante inteligente de fazer isso é através de renda fixa com Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA.